Eu garanto que você já julgou um livro pela capa, e eu também. Foi isso que eu fiz com esse livro aqui, que eu ganhei de uma amiga, e deixei ele na minha lista de espera por longos meses. Decidi priorizar a leitura dele. Vou contar por que eu fiquei com um preconceito da leitura, porque pelo título da capa ele teria uma abordagem mais coach, mais autoajuda e menos crítica, que é o tipo de leitura que eu gosto mais. Então eu acabei deixando ele na lista. Fiz uma grande limpa aqui em casa em relação a todos os livros que eu não leria mais, tudo mais. Acabei doando 2 caixas de livro para um sebo e ficaram alguns que eu coloquei e falei, olha, agora vai o racha. Eu vou colocar aí na minha lista e vou começar a ler. Decidi trazer para cá pra gente ler juntos e aprender juntos sobre os insights. Quem sabe você também se motiva a ler. Vamos lá? O livro ele promete ir contra tudo que você já leu. Então, vamos ver se é isso tudo mesmo. Quando a gente vê uma capa como essa, a gente imagina o quê? Ah, meu Deus, aqui vai vir um monte de... E que vai mandar a gente largar tudo pro espaço, jogar tudo pro alto e seguir para as colinas. Mas não é bem isso que o livro traz. E, no final, eu acabei me surpreendendo bastante, porque ele faz uma abordagem bem realista sobre a vida e sobre escolhas, sobre valores, sobre assumir responsabilidades e dar um monte de bofetada, sabe? Eu achei isso bem interessante, porque eu tava precisando de algumas aqui, que ele me deu. Olha, minha amiga, é um soco. Se você não quer tomar um soco no seu ego, não leia esse livro, tá? Porque ele destrói você, assim, nesse sentido, eu achei ótimo. Uma coisa muito legal que eu achei desse livro foi a abordagem que ele traz sobre a forma como nós vemos os nossos fracassos pessoais. Faz a gente encarar as nossas realidades, os nossos fracassos pessoais muito de frente, sabe? Sem a gente titubear, sem a gente ficar camuflando as coisas. Porque é isso que a gente acaba fazendo. Nós devemos ser o máximo possível de honestos conosco mesmos, né? Com a gente mesmo. Então, não adianta fugir dos problemas, não adianta negar a sua realidade, não adianta negar o seu fracasso, não adianta fingir que não deu merda. Você tem que olhar pra merda e você tem que entender que isso existe na sua vida, que você realmente fracassou. Ficar inteiro e confortável em ter errado, para que a partir daí você possa, de fato, promover melhorias e autoaprimoramento ao longo da vida. Eu achei muito interessante isso aqui. Porque a maioria das vezes nós somos muito autoindulgentes com a gente fica tentando camuflar os nossos erros, mas não é para os outros, é pra gente mesmo, porque muitas vezes é difícil a gente olhar de cara, né, e a gente conseguir enxergar, sem o véu da ilusão, que a nossa vida não tá do jeito como a gente queria, ou acabou indo por um caminho totalmente diferente daquilo que a gente gostaria que ela fosse. E começa o livro nos incentivando a encarar essa verdade acerca de nós mesmos, acerca de quem somos. E aí ele traz uma crítica sobre essa cultura do positivismo, de que a gente tem que pensar sempre positivo, que a gente tem que ver o lado positivo de tudo que a gente vive, quando na verdade existem situações que são ruins mesmo e a gente precisa ver que ela é uma coisa ruim, que aquilo é algo ruim, e não ficar o tempo inteiro tentando pensar positivo acerca de algo negativo. E aí ele defende a seguinte ideia, ele fala assim, ó, o desejo de ter mais experiências positivas é em si uma experiência negativa. E paradoxalmente, a aceitação da experiência negativa é em si uma experiência positiva. Porque quanto mais a gente nega o que é negativo, mais esse negativo cresce. E aí ele conclui, evitar o sofrimento é uma forma de sofrimento. Evitar dificuldades é uma dificuldade. E negar o fracasso é fracassar. Esconder o que é vergonhoso é em si a causa da vergonha. E o conceito para ele do ligar o foda-se é o seguinte, ele diz que ligar o foda-se não é ser invulnerável, ou seja, ser aquela pessoa insensível, que não se abala com nada, não é sobre isso. Ele fala que ligar o foda-se é se sentir confortável com a sua vulnerabilidade. Ou seja, ele fala que o caminho para que a gente aprenda a priorizar aquilo que de fato vale a pena a nossa energia, é a gente também se sentir confortável com aquilo que a gente é
e com as nossas vulnerabilidades. Parar de querer ficar agradando o tempo todo, parar de querer ser aceito o tempo todo, parar de querer ser amado por tudo e por todos e buscar valores mais baseados naquilo que você pode controlar. Aí ele fala o seguinte, que esse livro, ele na verdade, ele é um guia para o sofrimento. E que a ideia é que você tenha uma vida mais leve, apesar dos fardos que carrega. Que conviva melhor com seus maiores medos e ria das lágrimas enquanto chora. Será que é possível, minha gente? Outra coisa que me chamou bastante a atenção foi quando ele igualou o conceito de felicidade à resolução de problemas. Ele disse que felicidade é resolver problemas. E dentro dessa abordagem mais simplista, eu acabei tendo que concordar com ele, que a gente sempre vai ter problemas para resolver. Alguns problemas maiores, outros menores. Então, por exemplo, quando você decide que você quer ter um corpo atlético, você acabou de decidir que você quer ter o problema de ir para academia todos os dias, de se alimentar bem, de acordar cedo, de se hidratar corretamente. Então, é como se você escolhesse os problemas que você quer ter na sua vida. Ou seja, escolha o seu difícil. Já dizia aquela frase que fala, roda os 7 mundos por aí. E ele fala o seguinte, que às vezes a gente estraga a nossa felicidade com 2 tipos de comportamento. O primeiro, por meio da negação. Então, a gente nega que os problemas existem, como se negar a realidade fosse fazer com que eles sumissem. E a outra coisa é se colocar, o outro comportamento é se colocar no papel de vítima e acreditar que nós não podemos fazer nada para resolver os nossos problemas. Se você já passou por isso, porque eu já, doeu lá dentro. Fala sobre essa questão da negação e da vitimização. Eu recordo de algumas circunstâncias que eu já vivi, inclusive na minha vida profissional, em que eu ficava negando para mim mesma a existência daquele problema. E depois de passar pela fase da negação, eu entrei na fase da vitimização, de me colocar impotente diante daquele problema. Quando de fato eu encarei o problema de frente, quando de fato eu disse, não, peraí, deixa eu resolver esse negócio, que eu vi o tamanho dele, ele era muito menor do que o problema que eu tinha criado na minha cabeça. E a tendência de a gente não resolver um problema, se for um problema importante na nossa vida, é que ele se torne cada vez maior e traga consequências cada vez maiores também pra gente. Então, negar o problema, fingir que ele não existe, ou culpar os outros por eles, tá descartada a hipótese aqui pelo autor, tá? Então ele fala que ao invés da gente viver em função dos nossos sentimentos, a gente deveria passar a questioná-los. Porque eles são sinalizadores, mas eles não deveriam ser aqueles que nos dão ordens. Ou seja, se eu sinto raiva, eu entendo e aceito que sinto raiva, mas a partir do momento que eu entendo isso, eu tomo uma decisão do que eu vou fazer com isso. Então, de onde isso vem, o que isso significa para mim e qual é a decisão que eu vou tomar a partir disso. É aquela coisa assim, não, eu sinto que eu devo fazer isso, certo? Mas você questionou esse sentimento? Você analisou se é a melhor decisão a ser tomada? É mais ou menos nesse sentido que ele está trazendo essa afirmação. Outra afirmação que ele traz, escolha as suas batalhas. Quando ele fala isso, ele traz uma pergunta que eu achei poderosíssima, que foi o seguinte, qual é a dor que você quer na sua vida? Pelo que você está disposto a lutar? Outra chinelada aqui, muito grande, foi que ele falou o seguinte, olha, outra chinelada enorme que ele deu aqui foi o seguinte, você não é especial. Pessoas que se sentem especiais demais, elas tendem a ser arrogantes demais. Ou porque elas acham que elas são boas demais e por isso merecem atenção e amor, ou porque elas são desprovidas de absolutamente tudo e elas merecem atenção e amor. Então elas se tornam arrogantes, segundo o ponto de vista do autor. Quando nós estamos sendo arrogantes em uma determinada situação, nós temos 2 tendências muito grandes. Nos relacionar só com pessoas que inflam o nosso ego, ou seja, que reafirmam aquilo que eu acredito. Quando existe alguém que confronta aquilo que eu penso de algum grau, de certa forma eu vou tender a ver isso como uma grande ameaça. Isso é fatal, eu vi assim, isso em vários exemplos. Pare para pensar se não é isso que acontece. Quando a gente é arrogante, quando a gente se torna arrogante, a gente se torna também facilmente manipulável, porque
É muito fácil a gente se alimentar de tudo aquilo que infla o nosso ego. É muito fácil de a gente se alimentar de tudo que alimente o meu nível de superioridade. Fazendo um paralelo com o momento que nós estamos vivendo agora, tudo acaba tendendo a alimentar e inflar o nosso nível de superioridade. Ele fala também que quando todos querem ser especiais, na verdade ninguém é, porque se todos querem ser, todos vão se tornar iguais no final. E isso faz com que a gente desbanque essa ilusão da superioridade e, no fundo, já tenha como ponto de partida, de fato, que somos especiais, mas todos somos especiais. Fazer as pazes com a nossa humanidade, fazer as pazes com a nossa vulnerabilidade, fazer as pazes com quem somos em nível de sermos pessoas comuns, isso faz com que a gente se despeça de uma necessidade gigantesca de agradar, de ser amado, de ser aceito. E isso faz com que a gente se sinta confortável de tirar as nossas máscaras, de nos permitir ser quem realmente somos. E de sermos amados por quem realmente somos, e não por uma fachada, e não por um véu, ou por uma máscara que a gente coloca. Indo já para um terço do livro, ele começa a falar sobre essa construção de valores e a importância da gente avaliar e questionar os valores que a gente tem na nossa vida. Porque tem valores que a gente constrói, muitas vezes a gente assume valores que na verdade não são criados por nós, a gente acabou absorvendo esses valores. Então, questionar os nossos valores é um exercício que ele propõe também aqui nesse livro. Aceite a sua mediocridade. Esse é o conselho do nosso amigo aqui. E ele diz assim, que as pessoas que em algum momento da vida já se tornaram excepcionais é porque elas perceberam a sua mediocridade e se tornaram obcecadas por se aprimorarem, por estudarem mais, por conhecerem mais. Então, se você coloca para você já um limite de que você é excepcional em algo, significa que você vai estagnar ali. Então a ideia é que você construa em você uma mentalidade de aprendiz, de parceiro, para que a partir disso você possa sempre se aprimorar e sempre estar em busca de crescimento e sempre estar se desenvolvendo, crescendo, com um olhar mais humilde e menos arrogante. A ideia é mais ou menos essa. Então isso faz um pouco de sentido, porque a partir do momento que a gente já entende que nós já chegamos no topo, no ápice de alguma coisa, significa dizer que a gente não tem mais nada para aprender. E quando a gente se coloca dentro dessa posição de humildade e de que sempre há algo para aprender, apesar de a gente já poder ensinar alguma coisa, isso nos dá abertura para que a gente possa continuar aprendendo e continuar crescendo. E aí ele convence a gente, ou tenta convencer a gente, de que a gente não é a grande coisa, que a gente não importa tanto assim, e que, na verdade, a gente deveria ficar feliz com isso, ao invés de se entristecer. Que nem sempre a gente vai ser adequado, que a gente nem sempre vai ser incrível. Isso é muito necessário para que a gente se sinta confortável de arriscar mais, sem se preocupar tanto com o julgamento dos outros. Porque é isso que trava a gente, é isso que faz com que a gente não ouse, que a gente seja e empreenda aquilo que a gente realmente quer ser na vida. Isso não significa não saber ler o contexto onde você está, mas também significa que você pode, a partir dessa abertura de se sentir confortável com quem você é, você se permitir crescer, para que você não se limite dentro desse olhar do outro, né, do julgamento do outro, e aí não consigas dar passos em direção àquilo que você quer. Nunca foi tão contemporâneo isso que ele está falando aqui, porque o que a gente mais está vivendo hoje em dia é essa síndrome de protagonista, onde a gente não pode ser simplesmente um ator da nossa vida, a gente tem que estar no palco. Só que a gente não quer estar no palco, a gente não quer fazer todo o esforço para estar naquele palco, a gente só quer o palco. E isso faz com que a gente se paralise, estagne a nossa vida, a nossa carreira, baseando a nossa jornada em um lugar de conquista que a gente não está se esforçando o suficiente para alcançar. Porque a gente não quer errar, a gente não quer tentar de novo, a gente não quer fracassar, a gente não quer aprimorar, a gente só quer chegar lá. E aí a gente esquece que para chegar lá, seja esse lá, qualquer lugar que você imagina,
existe uma trajetória de aprendizagem, de erros, de fracassos, que você vai precisar passar. Mas será que você tem estômago para aguentar isso? Outra coisa que ele inspira a gente aqui é a entender sobre a nossa responsabilidade e a responsabilidade das escolhas que a gente faz. Ele fala assim, olha, existe um contexto externo que não depende de você. Nós sempre estamos fazendo escolhas, mesmo quando a gente não escolhe, decide não escolher, decide deixar a vida escolher pela gente. Com a leitura, o que é que eu entendi que ele quis dizer aqui? Veja, as circunstâncias externas você não vai conseguir controlar. Mas você pode controlar aquilo que está dentro das suas possibilidades, aquilo que depende exclusivamente de você. Porque nós somos responsáveis pela nossa vida, independente das circunstâncias externas que estejam em volta dela. Se você está passando por uma situação complicada no trabalho e você decide continuar ali sem tomar a decisão de buscar algo melhor para você, isso é uma escolha. Você está escolhendo isso em algum grau. Então, sempre você tem uma escolha a fazer, mesmo que as circunstâncias externas elas não sejam favoráveis, porque a responsabilidade pela sua vida, ela é sua, a responsabilidade pela minha vida, ela é minha. Então, às vezes, a gente se pega muito culpando terceiros pela nossa condição de vida e a gente esquece de se perguntar o que é que, de fato, eu posso fazer com os recursos que eu tenho para mudar essa situação hoje. Como é que eu posso lidar com essa situação? O que é que eu posso fazer para que seja diferente amanhã, já que não dá para ser diferente hoje, imediatamente? Só que a tomada de decisão em si, ela já causa um certo conforto na gente, porque a gente sabe pelo que a gente está sofrendo, pelo que a gente está lutando. Para um pouco de sofrer, porque a gente sabe que aquele processo de dor que você está vivendo, ou algo que você está passando que não é o que você gostaria, você está passando por um motivo, por uma decisão que você tomou, por um valor que você escolheu seguir na sua vida. Então isso acaba gerando um conforto muito grande pra gente e eu concordo com ele. E aí o Mark traz uma coisa muito legal, que é sobre aquela dicotomia entre culpa e responsabilidade, né? Ah, não fale que você não teve culpa em determinada situação, fale que você é responsável. Tem umas coisas que a gente escuta, né? Mas o fato é que é o seguinte, independente de ser culpa sua ou minha, ele defende que a gente precisa ser responsável por tudo. Digamos que no seu trabalho houve um contrato psicológico com o seu chefe e em que você faria determinada entrega e a partir desse lugar você receberia uma determinada promoção ou um determinado bônus. Você cumpriu a sua parte e a outra pessoa não cumpriu a dela. A culpa é da outra pessoa. Ok, a culpa é da outra pessoa porque ela não cumpriu e você está frustrado porque ele ou ela não cumpriu a parte do acordo. Mas a responsabilidade sobre isso, ela deve ser sua. Porque de algum erro você cometeu. Imagine, será que esse acordo que era psicológico não deveria ter sido escrito? Ou o que é que eu vou fazer a partir desse ponto? Eu vou continuar acreditando em pessoas que não têm palavra ou eu vou buscar um caminho melhor? Então é sobre essa responsabilidade, sobre a responsabilidade da escolha que você faz a partir daquilo que acontece. O que é que você vai fazer com aquilo que te aconteceu, mesmo que não tenha sido culpa sua? Qual é a sua responsabilidade nisso? É mais ou menos isso que ele está trazendo aqui. E eu achei muito valioso, porque, no fundo, a gente sempre está escolhendo. Independente da situação, nós sempre temos uma escolha a fazer. Outro ponto que eu achei extraordinário foi o seguinte. Duvidar das nossas certezas. Ele ensina a gente a questionar as nossas certezas absolutas. Porque toda vez que a gente tem muita certeza sobre algo, é como se a gente já criasse ali um limite para o nosso crescimento. A gente não cria uma dúvida acerca daquela certeza para que a gente pare para pensar. O que mais eu poderia aprender com essa situação? Será que eu realmente estou certo? E aí ele faz até uma brincadeira e fala, olha, provavelmente eu já estou me achando errado depois de ter escrito esse livro. Porque eu sempre estou um pouco mais certo do que eu estava no dia anterior. Eu sempre estou errado. Porque amanhã eu vou aprender algo que vai ressignificar aquilo que eu disse como verdade hoje. Então, entender e assumir que nós estamos sempre errados e que nós podemos estar sempre errados em alguma coisa, nos abre a oportunidade para o crescimento. Fala o seguinte, em vez de lutar por uma vida cheia de certezas, devemos sempre buscar a dúvida.
seja em relação às nossas crenças, aos nossos sentimentos ou em relação ao futuro que nos reserva, se não metermos a cara e fazer acontecer. Em vez de tentarmos estar certo o tempo todo, que tal enxergar o oposto? Que tal aceitar que estamos errados o tempo todo? Porque realmente estamos. Já chegando mais para o final do livro, ele ensina um princípio que eu gostei muito, que é o do faça alguma coisa. O que é que ele quis dizer com esse princípio do faça alguma coisa? Às vezes nós passamos por situações na nossa vida profissional, por exemplo, na nossa vida pessoal, em que a gente fica paralisado diante de alguma coisa que a gente não consegue sair do lugar. Seja porque a gente não se acha bom o suficiente, seja porque a gente acha que não tem os recursos adequados, seja por N porquês. Eu já passei por isso. Eu lembro que eu estava com um projeto que eu precisava entregar e eu não conseguia sair do lugar. Meu Deus, era aquela sensação de paralisia. Só de pensar no projeto já dava aquele embrulho no estômago e eu não conseguia sair do lugar, simplesmente. Eu ficava procrastinando o tempo todo, esperando o melhor momento, a inspiração, a motivação e não saía do lugar. Até que um dia eu disse, eu vou sentar na cadeira e eu vou fazer alguma coisa. E foi o que eu fiz. Eu sentei e comecei a começar pelo que eu tinha mais facilidade. E a partir daquele lugar de facilidade, o movimento foi me fazendo ir avançando em outras etapas. E quando eu vi, eu já estava imersa em tudo que eu estava fazendo. Então, o que você precisa, às vezes, é racionalizar menos, dar menos vazão a essas emoções e simplesmente fazer alguma coisa. O restante eu vou deixar com vocês para que eu não dê todos os spoilers do livro, mas eu achei muito legal essa desromantização que ele provoca na gente acerca das nossas certezas, acerca dos nossos valores, acerca do nosso senso de superioridade, da nossa visão sobre sucesso. Achei muito bacana, vale a pena ler o livro. Então, tá aqui a dica de hoje.